O que é campo gravitacional? Provavelmente, a força mais famosa de todas é a gravidade. Gravidade significa que as coisas caem, mas essa é apenas a nossa experiência da gravidade. Na realidade, da mesma forma que a Terra atrai a maçã para si devido a uma força gravitacional, a maçã também atrai a Terra. A questão é que a Terra é tão massiva que ela suprime todas as interações gravitacionais de todos os outros corpos do planeta. Cada corpo com massa exerce uma força gravitacional em todos os outros corpos. A interação entre dois corpos que possuem massa ocorre devido a um campo que eles geram ao seu redor. Esse campo é chamado de campo gravitacional, ou seja, o campo gravitacional é uma região de perturbação gravitacional que um corpo gera ao seu redor. O campo gravitacional é o campo vetorial que representa a atração gravitacional que um corpo massivo exerce sobre outros corpos, sem especificar qual é o corpo que está sendo atraído. Isso é possível porque, pela lei da gravitação universal, a força gravitacional sentida por um corpo é diretamente proporcional à sua massa gravitacional. Um corpo, localizado em qualquer ponto no espaço, produz um campo gravitacional, que é idêntico à relação entre a força de atração gravitacional que o elemento em questão exerce sobre a massa de prova que está no lugar e o valor da mesma massa de prova. O que é um buraco negro? O buraco negro é uma região do espaço-tempo em que o campo gravitacional é tão intenso que nada como uma partícula ou radiação eletromagnética como a luz pode escapar. O limite da região da qual não é possível escapar é chamado de horizonte de eventos. Embora o horizonte de eventos tenha um efeito enorme sobre o destino e as circunstâncias de um objeto que o atravessa, não tem nenhuma característica local detectável. De muitas maneiras, um buraco negro age como um corpo negro ideal, pois não reflete luz. A intensa gravidade comprime a matéria até que não haja mais espaço entre os átomos. Corpos celestes dessa natureza podem surgir em decorrência da morte de estrelas supermassivas. Força gravitacional ou interação gravitacional é a força que surge a partir da interação mútua entre dois corpos, atrativa e nunca repulsiva. É ela que torna possível ficarmos de pé. Isso porque a Terra exerce força gravitacional sobre os corpos. Acontece entre a Terra e a Lua, bem como entre a Terra e o Sol, fazendo com que o movimento de translação da Terra aconteça. Da mesma forma, ocorre com todos os outros planetas. É a força gravitacional que os torna capazes de ficarem em suas órbitas girando ao redor do Sol. A lei da gravitação universal, que descreve essa interação, foi formulada por Newton em 1672. O que causa a força gravitacional? A força gravitacional é uma força atrativa que surge entre todos os corpos com massa. O planeta Terra, por exemplo, é capaz de atrair todos os corpos ao seu redor em direção ao seu centro por causa do seu campo gravitacional. A força da gravidade entre dois objetos é o produto de suas massas dividido pelo quadrado da distância entre eles. Quanto mais massa um objeto ter e mais perto ele está, maior sua força de atração sobre os outros objetos, e com isso é causada a força gravitacional. É a função da gravidade. A gravidade é a razão da existência da Terra, do Sol e de outros corpos celestes. Sem ela, a matéria não teria se combinado para formar esses corpos celestes e a vida, como conhecemos, não teria surgido. A gravidade também é responsável por manter a Terra e outros planetas em suas respectivas órbitas ao redor do Sol, assim como a formação dos mares e muitos outros fenômenos naturais. A gravidade é uma força que atrai corpos físicos em si, um fenômeno natural, fundamental para a vida no planeta Terra. Sem ela, não seria possível manter aprisionadas as moléculas de gases na atmosfera. Sem a gravidade, a Terra provavelmente se despedaçaria e essas partes sairiam flutuando pelo espaço. O Sol teria o mesmo destino, sem a força da gravidade para mantê-lo compacto, a intensa pressão em seu núcleo o faria explodir. Eu sou a Késia e hoje eu vou explicar o que é o campo gravitacional da Terra. Bom,
É a interação entre dois corpos que possuem massa. Ela ocorre devido a um campo que eles geram ao seu redor. Esse campo é chamado de campo gravitacional. Ou seja, o campo gravitacional é a região de perturbação gravitacional que um corpo gera ao seu redor. Um exemplo é a atração que o planeta Terra exerce sobre os corpos localizados na superfície ou ainda a atração existente entre o Sol e os planetas que estão na sua órbita. Agora eu vou explicar sobre a lei de gravitação. A lei de gravitação universal foi enunciada por Isaac Newton, que viveu entre 1643 a 1727, e esta lei foi enunciada em 1687. Esta lei explicita a forma da força atrativa que existe entre dois corpos devido ao fato de terem massa. A lei da gravitação universal de Newton pode ser resumida no seguinte enunciado: todo corpo atrai outro corpo com uma força que, para qualquer dos dois corpos, é diretamente proporcional ao produto de massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que os separa. Agora eu vou explicar sobre a fórmula que tem da lei da gravitação de Newton. O F representa a força de atração entre corpos de massas. Um exemplo é M1 e M2. O sinal de igual representa igualdade. A letra G representa constante gravitacional. M1, massa do corpo 1. O sinal de multiplicação, produto. M2, massa do corpo 2, dividido por, que é o símbolo da fração, e D ao quadrado, que é a distância entre os corpos. Agora, lendo a conta inteira, ficaria F é igual a G, M1 vezes M2, dividido por D ao quadrado.